Bom, o vídeo de hoje está inspirado principalmente nas perguntas que eu recebo das minhas seguidoras no Instagram sobre o meu processo de emagrecimento, como que eu fiz para perder ali, para eliminar 26 quilos em 4 meses. Então, vou trazer para vocês aqui de uma forma mais abrangente e também profunda, para explicar para vocês o passo a passo que eu fiz, como que eu comecei e como que eu consegui chegar nesse resultado. Então eu quero pedir para vocês, já curte esse vídeo que me ajuda bastante, compartilha ele lá no final quando você terminar de assistir e comenta o que você gostou, o que você não gostou, o que você gostaria de ver, sugestão do próximo vídeo, tá aqui, é sempre aberto para vocês, tá? Então o que eu queria explicar para vocês aqui também. Quando a gente vai fazer um processo de emagrecimento, o primeiro passo que a gente precisa entender é o que eu quero com o emagrecimento. Tá? Para que ele serve para mim? De que forma que ele vai me ajudar e por que eu quero isso? Então a gente precisa entender esse ponto que é muito importante. E o segundo passo é ter a mente mais positiva para a nossa meta. Então quando eu falo, por exemplo, eu quero perder 20 quilos, você tá mandando uma mensagem subliminar pro teu cérebro falando que você quer perder algo. E a gente não veio para perder nesse mundo. Então quando você fala que quer perder, o cérebro automaticamente vai fazer um processo de sabotagem com você. Então você não consegue se desvencilhar daqueles quilos porque você mandou uma mensagem errada. Isso a gente fala bastante, por exemplo, na PNL, né, que é a programação neurolinguística, que é a comunicação que a gente tem, que a gente explana da forma que a gente age, e ela começa nos pensamentos. Então, muito importante que você entenda que transformar essa meta de eu quero perder 20 quilos, é na verdade no original de quantos quilos você quer ter. Então, você transforma essa meta de forma positiva. Então, vamos lá. Quando eu engravidei, eu tinha 72 quilos. Então, falei, ok, 72 quilos, eu tava num outro processo, era um outro objetivo, de ganhar massa magra, de ter performance na atividade física, e eu tava ali com os meus 72 quilos, mas tinha bastante massa magra, enfim. Tava ok pra mim. Só que eu engravidei, e aí logo depois veio a pandemia, então por mais que eu tivesse atividade física, as academias fecharam, mudou muito, né, a minha vida ali. E mesmo com alimentação 80% saudável, porque eu tive diversas escapadas durante a gestação, eu engordei 22 quilos durante a gestação toda. Então isso pra mim foi um impacto muito grande. Eu cheguei lá aos meus 94 quilos, então pra mim foi um impacto muito grande. Eu já havia sido obesa uma vez, então já tinha chegado, né, no ponto de ter mais de 96 quilos, que é a última vez que eu lembro de ter me pesado numa balança que deu 96, eu parei de me pesar, mas eu continuei com aquele hábito ruim ainda por algum tempo, então eu devo ter passado aí de uns 100 quilos, mas eu nunca olhei esse peso na balança, graças a Deus. Então, esse impacto me gerou assim, meu Deus, e agora? Então, quando meu filho nasceu, eu tava ali, alguns dias antes eu tava com 94 quilos, foi o que eu consegui ver, e tava ganhando peso muito rapidamente no final da gestação. E eu falei, quando ele nasceu, a primeira coisa que eu pensei em relação ao meu peso foi, eu quero voltar ao peso que eu estava. Então eu queria eliminar 22 quilos. Então não tinha como falar pra mim assim, quero perder 22 quilos. Não. Eu estou com 94, que era o que eu sabia, o último peso que eu tinha me colocado na balança ali. Então, eu quero chegar aos 72. Ponto. Essa era a principal coisa. Em quanto tempo? Bom, na minha cabeça foi o seguinte, se eu ganhei 22 quilos em 9 meses, eu quero chegar aos meus 72 quilos em 9 meses. Então, vamos fazer uma conta rápida. Então, se em 9 meses, 22 quilos, ali a gente simplesmente vai dividir esses 22 quilos em 9, tá? Pegar esse montante que deu, dividir em semanas para poder acompanhar. Então, eu recebi uma seguidora hoje, por exemplo, e a gente estava fazendo um comparativo, né? E ela falou, pô, se eu eliminasse tantos quilos, eu falei para ela o seguinte, se em 20 quilos em 10 meses, seriam 2 quilos, e é muito próximo do que eu fiz, seriam 2 quilos por mês. 2 quilos por mês dividido em 4 semanas são 500 gramas por semana, certo? Só que assim,
a gente primeiro precisa ter essa noção para poder acompanhar, para fazer esse acompanhamento semanal, tá? Porque a gente não se pesa todo dia, isso daria uma confusão mental muito louca, porque o emagrecimento é uma montanha-russa, mas o que é legal? A gente entender que dentro de uma semana, a ideia é ficar menos 500 gramas, então legal. Então, é uma métrica. E aí você vai acompanhando. Então, você não vai perder 20 quilos, tá? Você não vai simplesmente chegar e fazer, foram 20 quilos. Você vai fazer um acompanhamento semanal. Então, esses 500 gramas de 500 gramas que você vai tendo, é uma conquista sua. É como se você tivesse chegando no pote do arco-íris e fosse pegando uma moedinha de ouro a cada semana, chegando mais próximo do seu pote do arco-íris. E aí você vai chegar no montante que você vai precisar do pote para guardar todas essas moedas de ouro. O processo de emagrecimento é igual, você vai colhendo resultados ao longo do processo. Então, se apaixonar pelo processo é muito mais esperado e muito mais fiel àquilo que você realmente quer lá no final do que simplesmente querer chegar num número da balança, tá? Outro ponto importante, além de fazer uma meta, estratificar ela para fazer esse acompanhamento de métrica, é saber o seu visual. Você tira foto. Eu sempre falo que a gente tem que tirar 3 principais fotos, que é pra gente, não é nem pra rede social, nada disso, mas é pra gente. É a foto com a roupa que te serve hoje, mas fica apertada. É a foto com o biquíni dos seus sonhos. E a foto com a roupa que você quer entrar, que a gente chama de peça-meta, e ainda não serve. Por quê? Porque ao longo dessa caminhada, então imagina que passou um mês, você eliminou 2 quilos, que era a tua meta lá. E aí, aquela roupa que te servia, mas ficava apertada, agora ela tá servindo melhor. Aquele biquíni tá mais próximo da sua realidade. E assim sucessivamente, até você chegar naquela data final. Então, você vai colocando exatamente a ponto aquilo que você vai fazendo, porque nem sempre a balança pode ser a sua amiga naquela semana. Então vamos supor que você está fazendo aí um processo de emagrecimento low carb e você vem perdendo muita água no primeiro começo. E aí você até elimina peso, mas não aquilo que você queria. Só que no corpo deu aquela drinchada. Então, se você tirou foto, você faz um acompanhamento melhor. Se você sabe aquela roupa que você tá vestindo e ela vai se ajustando bonitinho no teu corpo do jeito que você queria, você vai colhendo resultados. E isso vai te dando mais vitória e incentivo, motivação ao longo da caminhada para você continuar. Porque se você não tem meta, se você não tá entendendo como tá funcionando ao longo do tempo e você não tá colhendo suas conquistas, a sua cabeça não vai simplesmente olhar para o espelho e enxergar que você emagreceu. Então isso vai fazer com que você tenha um efeito rebote, você abandona e se auto-sabota como se você não tivesse tido resultado algum. Então você precisa ter esse acompanhamento, é muito importante, principalmente no começo. Depois vira uma rotina, fica mais fácil, mas o começo é primordial. Outra coisa que a gente precisa muito ter, além da meta, além das métricas, é um plano de ação. Então, por exemplo, quando meu filho nasceu, ele ainda nasceu na pandemia, né, que foi em agosto de 2020, eu precisei entender o que eu podia fazer a partir do nascimento dele, porque eu tive uma cesárea, então eu não podia fazer atividade física do nada, eu tinha que ter um acompanhamento médico e a liberação da minha médica. E mesmo acostumada a ter feito corrida antes, a ter feito outras coisas, eu tinha que começar do zero. Então, os primeiros 36 dias foi total resguardo, total apoio para minha recuperação. E aí eu comecei o processo de vou me recuperar. Então eu fazia alongamento bem leve, bem tranquilo, bem suave e fui ajustando minha alimentação. O que eu não fazia na gestação, de prestar atenção naquilo que eu estava comendo, eu comia deliberadamente real. E eu passei a voltar para minha alimentação saudável, principalmente porque eu tinha um outro ser que dependia de mim, que eu precisasse ficar bem. Então eu falei, bom, não vai ser só um processo de emagrecimento, vai ser também o estilo de vida que eu quero que ele leve para frente, que mesmo pequenininho, tal, ele já ia acostumar com aquele estilo de vida que ele ia ter de exemplo. Então eu falei, vamos lá. Então eu passei a fazer a minha alimentação low carb de verdade, bonitinho.
Então, 4 meses depois, eu assim, me assustei com os 26 quilos, porque eu não esperava, eu tava ainda numa atividade física muito branda, e eu me assustei. Então eu tive assim um resultado expressivo e eu parei de me pesar semanalmente, eu comecei a me pesar mensalmente, e o que me dava mais estímulo, porque quando chegava na data de pesar eu não tinha medo da balança, eu sabia que eu estava fazendo tudo certo de acordo com o plano de ação que eu tinha traçado. Então o que eu precisava fazer, que eu ainda não estava fazendo para acelerar meu processo? Pô, legal, a hidratação, vou fazer. É uma atividade física que eu posso aumentar agora, então eu vou fazer. Então é muito importante que você tenha planos de ação. Então, primeira coisa, você precisa de uma meta positiva. Segundo, estratifique essa meta para que você faça acompanhamento das métricas e se realize a cada conquista semanal, quinzenal, da forma que você achar melhor. E o terceiro ponto é que você tenha esses planos de ação, tá? E muito importante, o visual, que são as fotos com essas 3 roupas que eu falei pra você que são assim, são cruciais. O biquíni que você quer, isso é muito importante. O meu ainda é um biquíni branco que eu ainda não cheguei na minha meta. Então é o biquíni que você quer, a roupa que tá justa, que você gosta muito, e a roupa que você quer, que ainda não te serve. Às vezes é uma calça jeans que não passa na perna, é uma camisa que não fecha o botão, alguma coisa do tipo, é a sua peça meta. E vá tirando foto com elas ao longo do tempo. Vai por mim. Hoje você tem vergonha dessas fotos, mas daqui a 1 ano você vai querer postar esse antes e depois na rede social e não vai ter. Então essa é a parte mais importante de como eu fiz para fazer um emagrecimento tranquilo e comportamental, tá? Então você precisa primeiro mudar a forma que você vê a situação para depois partir pro ataque. Então, plano de ação é assunto para um outro vídeo, tá bom? Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo.